Irmãos, e a paz do Senhor Jesus a todos que neste momento me assistem. Venho trazendo aqui a lição de número 4. Esse é um ensinamento de origem conclusiva, onde estamos estudando agora na quarta lição, que é esta, a quarta lição, sobre as parábolas de Jesus. Esse é um estudo que provavelmente, talvez você já esteja recebendo na sua igreja, de escola dominical, da revista Lições Bíblicas do quarto trimestre de 2018, adulto. As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, porque as parábolas de Jesus trazem lições para que tenhamos uma vida abundante com Cristo aqui nesta terra. E o tema que iremos estudar aqui nessa quarta lição é perseverando na fé. Porque precisamos, nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, que são maus, perseverar na fé. Não basta ter fé em algo, em Deus, mas precisamos perseverar. Isso quer dizer que não é fácil, mas que conseguimos vencer se assim perseverarmos. E outra coisa, Jesus está voltando, por isso temos que estar atentos e vigilantes e perseverar na fé. Mais uma vez eu falo, o texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, onde está escrito: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Na realidade, amados irmãos, ainda que para você pareça que está demorando a sua bênção chegar na sua mão, a bênção a qual você pediu a Deus, e você acredita que está demorando, eu afirmo a você que não está demorando, porque tudo é no tempo do Senhor. Porque se está demorando, é porque você precisa ter experiência com o Pai. Então tudo tem um propósito de Deus. No momento certo, Deus irá realizar os seus propósitos em sua vida. E o mais importante, que os sonhos de Deus são maiores do que o meu e o seu. Então não pare de orar, não pare de perseverar, continue buscando ao Pai. Quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes demora. Às vezes você vê muito sendo abençoado e você continuando no aguardo. Isso é porque Deus ele quer fazer com que você entenda a vontade dele. Leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 1, até livro de Lucas, capítulo 18, melhor falar, 18, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta,
hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola fala de um juiz injusto, que não temia a homem algum na terra, muito menos a Deus. Ele não ouvia ninguém. Ele fazia aquilo que ele queria fazer. Mas havia uma certa viúva que perdeu o seu esposo e estava sofrendo de pobreza. Ela teria ficado pobre depois que perdeu o seu esposo. E naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela perdia o seu valor no meio dos parentes do falecido. E muitas das vezes ela era usada como escrava e muitas das vezes vendida. Mas aquela mulher não queria viver naquela situação e ela foi de encontro àquele juiz. Mesmo sabendo ela que ele era injusto, ela foi, ela mesma, porque ela não tinha condições de pagar um advogado. Então ela mesmo foi defender a sua causa e foi em busca daquele juiz, para aquele juiz fazer justiça por ela. Mas aquele juiz era injusto, era iníquo, e não queria ouvir, não queria cumprir com as necessidades daquela mulher. Mas ela perseverou, ela insistiu, e no passar do tempo, ele se sentiu molestado, se sentiu incomodado, e fez justiça a favor daquela mulher. Imagine só Deus, ele é bom, ele é justo. Será que ele não iria fazer justiça por ti? Versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então eu te digo, ainda que seja demorado, ainda que Deus esteja demorando ao seu ponto de vista, pode ter certeza, no momento certo Deus irá fazer justiça. Deus, ele não demora de jeito nenhum. A gente acha que é demorado porque a gente quer no nosso tempo, mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Você precisa perseverar. Eu preciso perseverar para que os milagres de Deus aconteçam em minha vida. A perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Sobretudo quando acompanhada da oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nestes tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. Então precisamos perseverar na fé e unir essa perseverança com a oração, porque a oração é de suma importância para comunicarmos com Deus, com o Pai, que é aquele que faz o milagre. Interpretando a parábola do juiz iníquo. Vamos lá, interpretar. Uma parábola difícil é esta parábola do juiz iníquo. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas Bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar esta parábola,
trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo deste trimestre, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Muitos, quando lê essa parábola do juiz iníquo, muitos acabam tendo uma ideia errônea sobre Deus. Muitos pensam que esta parábola está falando da bondade do Senhor quando se fala no juiz iníquo. Como se Deus, eles confundem, pensando que esse juiz iníquo é o próprio Deus, mas não. Essa parábola usa este exemplo do juiz iníquo, comparando a bondade de uma pessoa má com a bondade de Deus. Está mostrando assim, que se esta pessoa má, que vivia na sua iniquidade, que não temia os homens e muito menos a Deus, se esta pessoa, com todos esses defeitos, com toda esta maldade e iniquidade, ele passou a ouvir a petição de uma necessitada e assim realizar o desejo daquela mulher, quanto mais Deus. Se ele fez justiça a favor daquela mulher, quanto mais Deus que é bom. Então, que você não se confunda e que você saiba que Jesus, ele utilizou esta parábola para incentivar as pessoas a perseverar, os seus discípulos a perseverar na fé e unir essa perseverança com a oração, pois a oração é o veículo principal para chegarmos aos pés do Senhor Jesus. O juiz. Aqui é o subtópico número 2. O juiz. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam 2 sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishnah declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Flávio Joséfo fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois neste caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação na narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante e conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos ou desumanos. Aqui fala de um juiz, de tribunais, né? Fala de tribunais dos gentios, né? E etc. O juiz não precisa interpretar, vamos lá, entendendo?
jurídica de judaísmo. Tudo indica que a estrutura jurídica do judaísmo antigo existia dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. É isso que eu queria falar. Existia dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Provavelmente esse juiz iníquo tratava de um juiz gentílico, ou seja, gentil, do povo gentil, que não tinha temor ao pai, que não tinha aquele conhecimento ao pai. E naquela época, os tribunais ali, para julgar uma causa, eles julgavam no mínimo em 3 juízes ou 7 juízes, e por aí ia. Mas aqui essa parábola fala de apenas um juiz. Aqui dá para entender que fala de apenas um juiz, apenas para facilitar a interpretação do texto, mas que na realidade, no mínimo, seria 3 juízes. Ponto final. E também afirma aqui que não é necessário que você compreenda a parábola ao pé da letra, mas que você saiba da importância de perseverar e de orar ao Senhor. Vamos lá. Subtópico 3º. A viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam suas situações. Naquele tempo, as jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecessem na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornassem para a sua família de origem, o dinheiro do dote repassado nas negociações do seu casamento teria que ser devolvido. Dessa forma, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler esta parábola. Bom, aqui a gente percebe que as mulheres daquela época casavam muito nova. Contudo, as viúvas daquela época não tinham a sua idade avançada. Eram mulheres novas. E quando elas se casavam, as mulheres casadas daquela época eram identificadas pelas suas vestes. Isso era cultura do povo judeu. E também as viúvas eram identificadas também pelas suas vestes. E aquelas mulheres, quando perdiam seus maridos, elas não eram respeitadas como antes. E viviam em uma situação servil, humilhante, no meio da família do seu esposo. Ela não podia voltar para a casa dos seus pais, pois se elas voltassem, ela teria que devolver o dote que foi entregue para a família logo quando se casou. Mas como não tinha condições, pois ela estava pobre pela sua viuvez, não tinha condições, muitas das vezes a família do seu marido que faleceu a vendia como escrava, mas ela não queria essa situação, e por isso ela se humilhou, ela persistiu para que fosse julgado a sua causa.
E eu quero dizer algo para você, que Deus julga a sua causa. Deus, ele vê quando você se prostra diante dele, pedindo justiça. E Deus já está trabalhando na sua causa. Amém? Vamos lá, subtópico de número 4. O caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipoteca sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo. Ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados. Talvez sua condição nem o permitia, nem defensores públicos, mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância ao juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo. Este não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande. Tanto que o texto usa a expressão molesta. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Bom, aqui a gente percebe que aquela mulher, ela precisava solucionar uma causa, ganhar uma causa. Ela precisava de advogados para poder defender a sua causa, mas ela não tinha condições. E por ela não ter condições, ela foi por conta própria defender a sua causa e assim quebrando as normas daquela nação, porque tinha que ter um advogado. Ela insistiu. Eu acho até mesmo que era por isso que aquele advogado injusto não quis defendê-la, a sua causa, porque tinha que ter um advogado para defender a sua causa. Mas ela não tinha condições e ela por si própria foi e insistiu. E mesmo que aquilo fosse praticamente impossível, ela perseverou e conseguiu a sua vitória. É assim que Deus faz. Diante da sua vitória, você consegue alcançar e resolver causas que muitos dizem ser impossível de ser resolvido. Mas Deus é o juiz justo, aquele que ouve a tua oração e estende as suas mãos ao teu favor. Então persevere, então ore, busca o Senhor, clame a Ele, confie. Não reclame, não murmure da demora, mas busque tão somente, persevere tão somente e tenha fé, que em breve, em nome de Jesus, Deus irá advogar a sua causa, Deus irá defender e julgar a sua causa ao teu favor.
Amém? Tópico 2. A bondade de um Deus justo. Vamos lá. Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A bondade de Deus faz com que Ele ouça aos seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que se nós, pois sendo maus, sabemos das boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo: pedi e dá-se-vos-ás. Buscai e encontrarás. Batei e abrir-se-vos-á. Então aqui fala da bondade do Senhor. Se uma pessoa muito má, ela sabe dar o que é bom para os seus filhos, imagine Deus. Deus, muito melhor que muitos, Ele vai te fazer bondade. É através da sua bondade e por causa da sua bondade que Ele ouve a minha e a sua oração. Então Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-ás. Mateus capítulo 7, versículo 7. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando. E este é o recurso utilizado por Jesus para mais uma vez ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Gente, Deus é bom. Jesus, ele ensinou e incentivou a oração. O próprio Jesus, ele orava constantemente. Ele era santo, ele era puro, mas mesmo assim ele orou ao Senhor. Quanto mais nós que somos pecadores, nós é que precisamos, é que necessitamos orar e saber que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Então ore e Ele vai ouvir a sua voz e vai pelejar por você. Amém? Subtópico de número 2. Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que Ele é justo. Uma vez mais é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois estes não são o mais importante. O juiz de nossa parábola é iníquo, injusto. Deus, a quem servimos, por outro lado, é justo. Nisto consiste o elemento de contraste dessa parábola. Este conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento. Isaías 56, 1. Subtópico de número 3. Deus assume a nossa causa. Deus, Ele assume a nossa causa, a minha e a sua causa. Então vale a pena perseverar, vale a pena buscá-lo e orar por este Deus tão bom. Na parábola, encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isto é, a perseverar assim, ao mesmo tempo
em que ensina sobre a oração e a perseverança. O mestre lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deus, ele é esse. Deus é este, o Deus forte e poderoso, que faz justiça por nós. Ele é aquele que faz o bem sem querer nada em troca. Apenas o que Deus quer de nós é a nossa vitória nele. É que nós obedeçamos, não porque ele precisa de mim, precisa de você, mas porque você precisa dele. Até nisso, Deus exige que você confie nele apenas para ele te fazer o bem. É você quem precisa dele, não ele que precisa de você. Então não precisamos exigir nada de Deus. Nós não precisamos cobrar nada. Apenas pedir, apenas clamar com fé, apenas perseverar, porque ele foi tão bom que enviou o seu Filho amado para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confie no Pai, creia no Pai, que ele tem vitória para mim e para você. Vamos lá. Tópico de número 3. A perseverança da viúva é uma imagem para nós. Oração. Subtópico número 1. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente viveremos em constante luta contra o pecado. Hebreus 12, versículo 1. Por este motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava aos seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Bom, amados, infelizmente, como diz aqui o texto, enquanto tivermos aqui na terra, iremos passar por lutas, por dificuldades. Por essa razão, precisamos clamar. Precisamos não desistir e não perder a esperança dentro da gente. Porque um dia o Pai, um dia Jesus Cristo descerá nas nuvens para buscar eu e você. Então, o que devemos fazer? Perseverar na oração, perseverar na busca, né? Vamos lá. Uma das características distintivas do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que de acordo com este Evangelho é a oração. Deus precisa que você tome atitude para o seu próprio bem. Deus, ele já está de ouvidos abertos para te ouvir. Ele já está de mãos estendidas para te atender e solucionar o seu problema, a sua causa e te abençoar. Mas que eu e você precisa tomar atitude. Levante-se na madrugada, ore ao Pai, mude de vida, mude de comportamento, um comportamento que todos vejam que é Deus trabalhando na sua vida. Brilhe no meio das trevas. Amém? Vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Antes mesmo de Jesus ter passado por qualquer dificuldade, ele estava orando.
As dificuldades dele, que ele vivia, eram perseguições, eram labutas terríveis, causadas por aqueles que ele tanto amava. Mas ele orava a favor daquelas pessoas. É difícil orar pelo seu inimigo, mas ore e alcance a graça do Pai. E veja o que o Pai vai fazer na sua vida. Ele estava na natureza humana. Ele sofria das mesmas dificuldades que nós. Mas ele venceu para provar a você que você também é capaz de vencer. Então persevere. Por ser um homem de oração, Jesus exortou os seus discípulos a fazer o mesmo. Lucas 11, versículo 2 e capítulo 22, capítulo 40 ao versículo 46, você vai ver isso daqui. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Lucas 20, 47. E é isso aí. Então devemos perseverar, orar pelos nossos inimigos, né? E ter um costume, uma rotina de oração diária. Porque neste momento Deus vai estar ali bradando ao seu favor. Deus vai estar ali advogando, julgando a sua causa, te defendendo. Você está orando aí onde você está. Mas lá na outra cidade, seja onde for, Deus vai estar fazendo um milagre a favor da sua família, a favor de amigos. Deus vai estar abençoando a sua casa, vai estar abençoando a sua família, vai estar advogando, resolvendo a sua causa, vai te dando vitória. Amém? Vamos lá, subtópico de número 2. A perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persiste, está estreitamente ligado à expectativa da volta do Senhor. Então devemos orar e perseverar. E está ligado à expectativa da volta do Senhor. Devemos orar para se preparar e saber que em breve Jesus está voltando. Jesus está voltando. O texto de Lucas 12, 22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar, a qual se tem em mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança leva em conta o tempo de espera com um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Às vezes pedimos algo ao Pai, oramos naquele momento, oramos 1, 2 dias, 3 dias. Mas no quarto dia, como você muitas das vezes não vê aquilo que você pediu a Deus chegar nas suas mãos, você desiste e esquece do seu sonho. Não, a Bíblia ensina a você persistir na oração. Persistir na oração e ao mesmo tempo estar atento que em breve o Senhor vai voltar e que tudo isso na terra é passageiro. Mas enquanto você estiver aqui, você tem um sonho, persista na oração. Só através dessa persistência, todo dia, após dias e dias, você está persistindo ali, vai chegar uma hora que o que você pediu vai chegar na sua mão. Então persista. Subtópico de número 3, fé. Vamos lá, fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Será que quando chegar Jesus, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que você vai estar com fé ainda no Pai? Ou será que você já desanimou pelo seu milagre não ter acontecido? Eu quero te dizer uma coisa, se muitas das vezes, se você desistiu daquela causa por conta da demora, essa bênção, essa causa não foi resolvida porque você parou de orar. Porque pedi e dá-se-vos-á. Se pediu a Deus, pode ter certeza que Ele vai te dar. Então não desista. Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante que não esmurece, ou seja, a fé perseverante. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona-se: o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva? Será que quando Jesus chegar, ele vai encontrar alguém com fé persistente, semelhante àquela fé da viúva? Deus é o rei. Se você precisa de uma causa ser resolvida, aquela causa aos olhos dos homens é impossível de ser resolvida, e você tem Deus, o juiz, que pode solucionar o seu problema, mas você precisa persistir na sua busca. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Esta fé, minha gente, é aquela que é acompanhada de obediência ao Pai. Você tem fé, você pede, mas ao mesmo tempo que você pede, você obedece a Deus. Você não vive de qualquer maneira, mas você vive persistindo em obedecer. Seja fiel ao Pai, seja fiel àquele que é fiel a você. Independente da sua fidelidade, Ele é fiel. Então vale a pena obedecer a esse Deus. Vale a pena esperar nele. Vale a pena esperar a chegada do Filho. Então persista. Porque Deus ouviu já a sua oração. Ele só está esperando o momento certo. Ele está observando a sua perseverança para poder te dar o que você mais quer e mais precisa para alegrar o seu coração. A fim de preservarmos este tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Então, temos que ser perseverantes, não desistir, não permitir que o inimigo tire de nós a esperança, porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. Irmão Edson, eu estou sem esperança, mas estou viva, estou vivo. Sim, você está vivo fisicamente, mas por dentro você está morto, morta, você perdeu a expectativa. Isso é a ideia de Satanás. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que foi Deus que permitiu que o inimigo fizesse para mostrar que você é forte e perseverante, mas o inimigo quer usar isso para te entristecer e dizer que Deus não é bom, que Deus não olha para você, que Deus não te ouve, que Ele não fala. É mentira do diabo. Ele te ouve, Ele te ajuda, Ele te acolhe, Ele te ama. E Ele fala assim com você, ainda que esteja em silêncio. Fique sabendo que o silêncio de Deus, que o silêncio é a voz gritante de Deus. Ele fala contigo esta noite, este dia, esta manhã. Eu não sei o momento que você está vendo este vídeo, mas eu quero te dizer que Ele te ouve sim. Conclusão. A interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que com sua insistência constrange o juiz
intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. No mundo tereis sempre aflição. Quando eu digo aceite Jesus enquanto é tempo, levante a sua mão para Ele, entregue sua vida para Jesus, porque o seu nome será escrito no livro da vida. Persevere na fé. É porque eu sei que se você agir dessa maneira, naquele grande dia, Jesus irá descer nas nuvens e acabará com todo o seu sofrimento. Nós precisamos orar ao Pai e buscá-lo enquanto é tempo, porque enquanto tivermos aqui na terra, precisamos falar com o Pai, precisamos ter contato com Ele, porque só Ele é o nosso socorro bem presente. Muitos podem dizer não para mim e para você, mas Ele só vai falar sim. Ele vai dizer sim para aquilo que é bom para você. Pode ser que Deus muitas vezes falou não para você, mas se Ele disse não, se Ele não realizou tal coisa ao seu favor, é porque aquilo não seria bom para você. Você iria se afastar de Deus, você iria perder sua vida, perder sua salvação, porque Deus, Ele é vida com abundância. Então, clame ao Senhor, não desista, persevere, sempre continue buscando ao Pai. Seja como aquela mulher, como a viúva, que perseverou buscando a solução dos seus problemas através daquele juiz injusto. Se o juiz injusto julgou a causa da viúva, quanto mais Deus, que é justo e que é bom. O juiz era mau, mas fez o bem àquela mulher, depois de tanto ela oportunar, incomodar ela. Você nem precisa incomodar o Pai, basta pedir e Ele fará. Apenas persevere nessa fé e o milagre será certo em nome de Jesus. Amém? E concluímos aqui. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha compreendido. E te peço que você comente aí nos comentários. Diga o que você achou deste vídeo, deste conteúdo ensinado aqui. E deixe seu like, seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, por favor, esse vídeo nas redes sociais. Por favor, por gentileza, eu preciso disso. Eu preciso que vocês assistam os vídeos do meu canal, do início até o final. Eu estou precisando de 4.000 horas neste canal. Estou precisando, que eu estou perdendo muitos recursos. O YouTube está tirando muitos recursos aqui do meu canal. E eu preciso que vocês me ajudem a proclamar o Evangelho aos 4 cantos da terra, para que mais pessoas venham a conhecer a palavra de Deus. Amém? Então eu fico por aqui e agradeço essa oportunidade que foi o Pai quem me deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom a todos vocês.